Você, por gentileza, pode tomar o seu lugar. Se nos pautarmos pelas vitrines, pela decoração da nossa cidade, poderemos afirmar com convicção: Natal chegou, e a propósito, estamos a 13 dias do Natal. E é inegável que é um período especial do ano. A cidade se movimenta. Não sei se você já passou pelo centro da nossa cidade, perto da Praça Central, que você vai poder ter uma ideia daquilo que está acontecendo. E já brotam algumas perguntas agora para esse tempo de comemorações, festividades. Se nós iremos atender os nossos familiares, os nossos parentes, ou se nós seremos atendidos por eles. E a propósito, provavelmente está acompanhando essa programação, esse culto, meu sogro vai se preparando, viu, meu sogro, que se Deus quiser nós estamos chegando. Dia desses, em uma dinâmica, em uma das células da rede de jovens casais, que permita eu falar que é a rede mais linda dessa igreja, nós fizemos uma pergunta: o que traz à sua memória o Natal? Com uma frase, vai pensando você inclusive, o que traz à sua memória o Natal? Aí uns disseram presente, aí outros disseram alegria, outros disseram luzes, comida boa, família. Eu penso que Natal, sim, são todas estas coisas, mas eu confesso que eu fiquei até um pouco escandalizado com relação à primeira resposta. As respostas, elas se abriram assim: Natal me lembra presente, ao invés de lembrar o nascimento do Messias. Mas se nós olharmos para a cultura consumerista desses tempos onde nós estamos inseridos, nós vamos poder inclusive dizer que o Natal ele é o melhor período de vendas do ano. O Natal ele serve para três coisas comercialmente falando. Primeiro vem as Black Fridays, que vem limpando o estoque, oferecendo produtos a preços supostamente menores. Depois vem de fato o período do Natal, aí as lojas se preparam para receber um estoque novo para o período do Natal. Depois, se sobrar alguma coisa do seu 13º, ele vai ser capturado pelo saldão de oferta em janeiro. É ou não é assim? Pensando assim, então realmente Natal tem mesmo a ver com presente. Mas por favor espere, Natal não tem nada a ver com presente. Mas se tem uma das respostas que foram mencionadas, inclusive com a qual eu muito me identifico, foi a última resposta, que Natal tem muito a ver com família. E dito isto, compartilho com vocês o texto registrado no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, segundo capítulo. Nós iremos ler dos versos 4 ao 7. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai, obrigado pela tua palavra, tão rica, tão viva, que ela possa falar, Deus, de multiformas, encontrando guarida em cada coração aqui, daqueles que estão presencialmente, aqueles que nos acompanham também pela internet, e fazendo a aplicação segundo lhe apraz. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Dito isto, pensando a respeito de família, o tema para a nossa mensagem hoje é um Deus de família. E a primeira ideia que eu gostaria de pensar com você é de um Deus de família que dá o devido valor. No texto que nós lemos, a gente vê a ilustração de uma família, Maria, José, e no forninho, ali em preparação, quase para sair, Jesus, o Criador do universo, aquele cujo nome está sobre todo o nome, aquele que com glória voltará para julgar a todos,
essa grandeza de Jesus nem parece que está contida naquele texto. O casal, naquele texto que nós acabamos de ler, daquele casal simples, que teve um bebê e o colocou numa manjedoura. Exatamente, Filho de Deus, do Todo-Poderoso, nasceu em forma de uma indefesa criança, precisou mamar no seio da sua mãe, cresceu naturalmente, como todas as crianças de onde ele estava inserido. Se fosse nos dias de hoje, contextualizando, poderia dizer para vocês que Jesus nasceu, foi na periferia, era de família humilde, de gente pobre. Poderia dizer para vocês, quem sabe, dentro de uma realidade de uma infância de gente humilde, que cresceu correndo na rua, arrancando a cabeça do dedão, jogando bola, brincando de esconde-esconde até tarde. Talvez até pedindo para Maria, depois de uma tarde cansativa de brincadeiras: mãe, ô mãe, estou cansado, tem jeito de tomar banho amanhã? Mãe, passa só um paninho molhado no meu pé. Esse é o tipo de história de criação de gente humilde. E olha que eu creio que Jesus poderia até ter surgido de forma adulta, como um monarca, um poderoso rei, cheio de opulência, pronto e com condições de fazer todas as coisas para livrar os judeus da tirania romana. Jesus veio, nasceu dentro de um lar, de um formato tradicional, filho de um pai, de uma mãe, dentro de uma casa humilde, debaixo do cuidado do seu pai, eu diria pai terreno, seu padrasto José, o qual ensinou a ele o seu ofício de carpintaria. Você pode verificar isso em Marcos, no capítulo 6, no verso 3. E esse viver dentro de um lar manifesta o agrado, o carinho que Deus tem pela família. A família que começa em Gênesis, no 2º capítulo, no verso 18. O texto sagrado diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Neste verso nós podemos ver a formação do primeiro casal. Depois, no capítulo 4, nascem os 2 primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Pronto, temos constituído a primeira família. É na família que nós aprendemos a dividir a mesa, na mesa, diante da mesa, o alimento quando um alimento não é muito. E sobre a mesa, nossa filha casou mês passado. E ela começou a relacionar aquilo que ela estava precisando para a casa dela. Preciso comprar esse móvel, esse eletrodoméstico. E a mãe dela teve uma fala para ela que falou muito ao meu coração. Minha esposa disse assim: minha filha, em primeiro lugar compre a geladeira. Desculpa, não é geladeira. Minha filha, em primeiro lugar compre a mesa. A mesa é o móvel, o utensílio, o objeto mais precioso da casa. É bem verdade que minha esposa também disse: compre a cama. Sobre as utilidades e funcionalidades da cama, ela não vai caber bem nessa mensagem de hoje. Quem sabe ela fica para uma próxima. É na mesa que a gente aprende a compartilhar, a lidar com os problemas da família na mesa. Mesa é sim lugar de comunhão. Ainda a respeito da família, na família que nós aprendemos que o outro é sim diferente. Em todas as famílias nós temos os lentos, os apressados. Em todas as famílias nós temos os tímidos e aqueles que são conversadores. Em todas as famílias nós temos os impacientes e os calmos, serenos. Em todas as famílias nós temos os generosos, mas nós temos também em todas as famílias os avarentos. É isso, é assim, é em toda família assim. Até porque em razão dos vários tipos de temperamento que estão presentes em todas as famílias. Na família é o lugar onde a gente aprende a defender o outro. Do tipo, no meu irmão ninguém bate, só eu. Era uma brincadeira, tipo humor negro que a gente fazia antigamente. Na família a gente aprende a sonhar juntos. E eu guardo na memória da nossa família, quando nós perdemos, eu perdi o meu pai, eu e meu irmão, nós perdemos o nosso pai, eu tinha 10 anos. Minha mãe ficou só.
E às vezes, como toda criança fica pedindo as coisas, a gente queria um monte de coisa. Mãe, compra uma TV nova, compra isso. E a mãe falava, a gente sempre compartilhava e comprava as coisas em conjunto, em família. E minha mãe falava assim, olha, eu vou comprar a televisão, mas eu vou fazer em 6 parcelas. Em 6 meses vocês não podem pedir nada. Sabe o que a gente fazia? Esperávamos 6 meses sem pedir nada. Sabe por quê? Nós tínhamos sonhado junto. Não tinha como descumprir uma combinação que nós mesmos havíamos feito. Na família a gente sonhava. Família é lugar de sonhar junto, é lugar de viver junto. Jesus ensinou, e também a respeito de família, a gente aprende a tratar o outro, não da forma que o outro merece, mas tratar o outro em amor. A propósito, tem dias no casamento da gente que não é fácil. Tem dia que no casamento e na família só por Deus. Tem dia que no casamento o outro está sem paciência. Tem dia que no casamento o outro está negando carinho. Tem dia que o outro está tratando mal, está sendo injusto. E como é que a gente faz? Como é que a gente lida em dias difíceis assim? Tem dia que parece que dentro de casa é inverno, está tudo nublado, não tem graça e não tem cor nenhuma. Como que a gente faz? Vou te dar a dica. Pode tirar o bloco de anotação. Ativa o smartphone. Ora e pede a Deus. Mas continue amando. Sabe por quê? Amor é decisão. Jesus ensinou ao final do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E que tipo de ensino é esse? Parou para pensar? É amar os nossos inimigos e orar por aqueles que estão nos perseguindo. Você vai percebendo que Jesus está dizendo que amor é decisão, é intencionalidade. Se ninguém, em sua talvez sã consciência, sem o mover do Espírito Santo, vai conseguir amar inimigo, e nem mesmo orar por aqueles que estão perseguindo. Amar requer intencionalidade. É mais ou menos assim. Eu decido amar você todos os dias lá na nossa casa. Mesmo que você esteja insuportável, porque tem dias, eu não estou falando do outro, estou falando da gente, que a gente está insuportável, tem dias. E nesses dias, quando o cenário está esse, o que a gente faz? Trata por graça, é pela graça. A respeito de graça, é a gente receber um tratamento de uma forma que a gente não merece. Não é por merecimento, é por graça. Da mesma forma que nós recebemos da parte de Deus o sacrifício do seu único filho, entregue na cruz do Calvário. Foi porque nós merecíamos? Não foi. Foi pela graça maravilhosa do Senhor. Ame a sua família. Tem riquezas profundas dentro da sua casa. Corra menos atrás daquelas coisas que a traça e a ferrugem corroem. Família requer tempo de qualidade. Família requer dedicação. Família requer o nosso melhor. Assim como Deus, valorize a sua família. Também, um Deus de família que cumpre princípios. No texto que nós lemos, ele nos mostra que Maria e José subiram para se alistar. Estava acontecendo um recenseamento. E o que é esse recenseamento? Ora, era um levantamento do governo romano para quantificar, para verificar o volume, a quantidade de pessoas em uma determinada região. Mas isso para quê? Para pensar em um aumento de arrecadação tributária. Veja que há muito tempo o governo vai estabelecendo regras para espolhar o seu povo, não é de agora. José e Maria trazem um baita testemunho, mesmo sendo os pais, o padrasto e a mãe do Todo-Poderoso, eles se apresentaram para o recenseamento, cumprindo a lei. Neste sentido, Jesus no seu ministério, ele trouxe uma direção quando os fariseus perguntaram de forma muito maliciosa se era lícito pagar tributos. E ele, tomando posse de uma moeda de 1 denário, onde tinha
a face de César, ele disse: está vendo isso aqui? Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus queria mostrar que nós deveríamos cumprir a lei, pagamento de impostos, até porque os impostos são em contraprestação do serviço que a gente recebe. A gente lembra de educação, saneamento, a gente lembra de segurança. Jesus está dizendo: olha, não sonegue, mas honra e glória são devidas somente ao nosso Deus. Pensar em andar debaixo do regramento dos homens é também não esquecer dessa ótica de olhar para o comportamento de Maria e de José, porque quando a gente olha para o comportamento de Maria e José, a gente vai vendo que eles fizeram a parte, subiram para o recenseamento, subiram para cumprir as regras, e a gente começa a buscar esse olhar também para as nossas vidas. Regularizar a situação civil. Tem gente, tem crente que está vivendo como se casado fosse, debaixo do mesmo teto, amaziado, sem ter regularizado o casamento civil, deixando de dar um bom testemunho. Gente tentando dar um jeitinho para não pagar impostos, se esquivando, sem esquecer que um dia a conta chega. Gente que não reconheceu a paternidade de quem sabe aqui é pai, se esquivando, correndo de regularizar pensão alimentícia. Alistamento militar, voto eleitoral obrigatório, dentre outros tantos compromissos. José e Maria fizeram tudo certinho. José e Maria era gente madura. Semana passada eu ouvi a respeito de maturidade. E maturidade, segundo o que eu ouvi, foi assim: maturidade é fazer não o que se quer. Maturidade é fazer o que precisa ser feito. Isso é maturidade. José e Maria é gente madura, que faz aquilo que precisa ser feito. Que a gente possa aprender com esse lindo casal, que carregava o Messias, o Filho de Deus, e ela ainda nos seus últimos dias de gestação, tempo difícil, bem provável que Maria não conseguia mais ter nem posição para dormir, não tinha lugar para eles dormirem, lá na hospedaria, o cenário era complicado para eles, mas mesmo assim, debaixo de todo esse perrengue, eles não se furtaram dos seus compromissos, fizeram tudo certinho. Eita, dá até vergonha de olhar esse cenário de José e Maria. Um Deus de família, que dá o devido valor, que cumpre princípios e que, sendo rico, se fez pobre. O texto nos fala que Maria enfaixou-o e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Penso que era essa história, todo esse contexto, era o tipo de experiência que Jesus não queria abrir mão. Acredito que Jesus queria viver intensamente um lar, que apesar das dificuldades, sobrava amor, que não tinha muito, mas o pouco que se tinha, se dividia. Ah, glória a Deus por isso. E para quem é pobre, sabe o que é ver Deus multiplicando quando é pouco. Vejamos o que o evangelista João, no início do seu evangelho, disse a respeito de Jesus. Ele falou assim: perceba a grandeza do nosso Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você entendeu que nós estamos falando sobre o Criador de tudo que se conhece, ao que pertence o domínio, a honra, a glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu confesso que olhar para essa história e ver a grandeza do nosso Senhor, ela quase como não encaixa. O Todo-Poderoso vim dando um exemplo absoluto de humildade, de modéstia. Poxa, nasceu numa estrebaria, um lugar utilizado para abrigar animais. Tira o romance dessa cena. A gente costuma ver os presépios. Tira o romance dessa cena. Aonde os animais dormem, costuma ser um lugar
eu diria que insalubre. Não cheira bem. Os animais não têm educação e não têm banheiro, faz tudo dali mesmo. Foi colocado numa manjedoura. Manjedoura, sabe o que é uma manjedoura? É o coxo, aonde os animais se alimentavam. E neste lugar o Salvador do mundo, percebe como é contrastante? Quase que não faz sentido o Todo-Poderoso nascer num ambiente como esse. E esse ensino vai contrastando com aquilo que a gente tem aprendido das mídias sociais, cujas fotos das mídias sociais em nada revelam a verdade. As fotos das mídias sociais são closes escolhidos a dedo, com o objetivo de retratar o melhor ângulo, depois de ter sido purificado por um bom filtro, e que busca trazer informações de lugares, de marcas de produtos, para revelar a ideia de um perfil socioeconômico. Esse é o tipo de mundo que nós estamos vivendo hoje. Agora, você quer ver outro cenário? Olha as fotos lá da casa da sua vovó. Lá deve ter álbum, né? Ah, como era gostoso. No domingo, depois do almoço, abri os álbuns da casa da vovó, enquanto alguém corria para passar um cafezinho quentinho, da hora. E ali, cada foto tinha ainda a narrativa de um contexto. Cada uma daquelas fotos tinha uma história. Sabe por quê? Tinha um registro do momento. Eu acredito que a gente até tentava fazer pose naquela época, mas não dava certo. Saia cada um de um jeito. E era bom demais. As fotos daquele tempo eram sem produção, mas elas tinham autenticidade, elas tinham verdade. Pensando assim, o exemplo do Messias vai ficando cada vez mais difícil de se harmonizar com os dias atuais. E aí, vindo para os dias atuais, voltamos para o Natal, voltamos para o presente. De repente o nosso coração está desejoso do último smartphone. Talvez o nosso coração está desejoso da bolsa mais legal que lançaram. Não sei nem falar a respeito de bolsa. Devia ter pedido ajuda para minha querida. Pensando a respeito de Natal e de presente, tem gente desejoso por um carro novo. Não que seja errado nós desejarmos estas coisas. Podemos sim desejar isto. Mas o que nós não podemos é ter o nosso foco, o nosso olhar deturpado por essa visão consumerista do Natal. Que o nosso olhar possa, no nome de Jesus, ser para o nascimento do Salvador do mundo. Sobre Natal, sobre presente, quero dizer para vocês que o melhor nós já recebemos. Você é convidado para olhar para uma manjedoura cheia, para uma manjedoura que transborda de uma mensagem que a gente tem que fazer tudo certinho, para uma manjedoura que transborda de uma mensagem que não tem mal nenhum de viver uma vida simples, muito pelo contrário, e de uma manjedoura que traz um ensino profundo, que a gente não pode perder nem um dia. Não é só no Natal que nós devemos valorizar a nossa família. Por favor, se coloque em pé. Vamos cantar uma canção.
Pai, o Senhor é esse Deus que nós acabamos de cantar, poderoso, soberano, cujo governo e domínio estão sobre todas as coisas, mas que veio assim, de forma mais humilde. Eu não sei se seria possível, e veio, Deus, para confrontar o nosso coração, esse tempo, esses dias. Pai, nos faz em nome de Jesus olhar, Deus, é que diante de duas opções, façamos tudo certinho, nos alinha a escolher sempre aquilo que é correto. Nos faz, Pai, no nome de Jesus, a entendermos, Deus, que simplicidade, não tem nada de mal em ser simples, em viver numa família simples. Nos dá esse espírito de contentamento em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor, a Deus, não apenas no Natal, mas que todo dia seja dia de valorizarmos a nossa família. Nós oramos assim, em o nome de Jesus, amém.